Tudo bem? Que bom, hein? Ver a casa sempre cheia assim, de corações amigos, né? Hoje nós estamos assim com representantes de Jaguari, de Pinhal, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, vários centros aqui representados. Lavras. Ela há mais de 30 anos ela já é sanjoanense. Ah, você falou que era mesmo? Mas a minha educação espírita é de lá. Mas está aqui há muito tempo já, graças a Deus. Então é um motivo de muita alegria, né? Nós estamos durante esse mês comemorando a Kardec, fazendo um tributo ao codificador da nossa doutrina, agradecidos, né, pela imensa luz que a doutrina espírita traz às nossas vidas. Então, nós temos hoje a felicidade de estar aqui com o Orson, que já é um velho companheiro, conhecidíssimo no meio espírita, graças ao seu trabalho. Mas, antes de qualquer coisa, né, nós vamos fazer a nossa prece. Nós contamos sempre com a Venir, que é uma companheira nossa, que tem uma voz deliciosa, e durante todas as sextas-feiras ela nos brindou, mas hoje ela não pôde vir, ela está com um irmão muito mal no hospital, então a gente aproveita para pedir pelo Valdir, né, que ele seja amparado. Já é um processo assim muito difícil, mas nós estamos, se a gente tivesse certeza, poderia ter contado até com o Vanir, né, que também nos brinda com tantas músicas maravilhosas, mas foi assim de última hora que eu soube que ele viria, então não dava para a gente pedir até isso, né? Mas nós estamos muito felizes porque estamos espiritualmente em festa também, né? Então vamos fazer a nossa prece, acalmando aí as nossas mentes, respirando, sentindo o ambiente da nossa casa, que é tão gostoso. Nós nos sentimos em família, nos sentimos abraçados por toda a espiritualidade aqui presente, pelos espíritos responsáveis, pelo André Luiz, por aqueles que estão nos visitando nesta noite de gratidão, pelos nossos entes queridos e pelos que já passaram pela nossa casa e hoje se encontram no plano espiritual. Então, por tudo isso, nós temos muito a agradecer a Deus por todas as bênçãos que recebemos. E também temos a obrigação, o dever de envidar todos os nossos esforços, todas as nossas vibrações em favor da paz, em favor do atendimento aos nossos enfermos, às pessoas que estão sofrendo fisicamente e também espiritualmente. Nós sabemos, até por toda a literatura espírita que nós estudamos nos centros espíritas, a importância da nossa participação nesse trabalho, que é um banquete espiritual, onde atendemos onde os espíritos, né, da casa atendem com as nossas energias tantos irmãos necessitados. É um momento de transição difícil, um momento em que o mundo está enfrentando problemas muito graves, e nós precisamos ajudar na mudança da psicosfera espiritual do nosso planeta. Tenhamos sempre a certeza que Jesus é o condutor desse planetinha, que nós estamos sempre amparados, e Deus, nosso Pai, Criador, nunca desampara nenhuma pessoa, animal, vegetal, cuida de todo o universo com o seu amor infinito, a sua sabedoria infinita.
Agradecemos a noite de hoje, em que contamos com a presença do Orson, que é um companheiro querido, que vai nos trazer grandes lições nesta noite. Que Jesus, o Divino Mestre, nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja. Eu vou ler uma biografia do Orson. Não deu para colocar tudo no cartaz. Não precisa. Mas eu estou lendo. Não, tem gente aqui que não te conhece tão bem como a maioria. O Orson, ele é natural de Mineiros do Tietê. Eu nunca iria imaginar que é São Paulo, essa cidade. Todo mundo pensa que é Minas. E é São Paulo, tá vendo? Mineiros do Tietê. Ele reside em Matão há 24 anos, é de família espírita, é casado com a Neuza Marana, que também canta. Há 42 anos, pai de 3 filhos, avô de 2 netos, é um palestrante conhecido nacional e internacionalmente, é autor de 24 livros e ativo colaborador da imprensa espírita, inclusive digital. No período da pandemia, ele centralizou o seu trabalho no canal de YouTube e no blog, ambos em seu nome pessoal. Produtor e apresentador dos programas Alegria de Viver, em emissora FM e TV local. Sua realização pessoal está em falar em público e escrever, especialmente para a divulgação espírita. Tosse. Atividade em que se considera um entusiasta. Vou parar por aqui, também por conta da minha voz, desculpem aí, mas conosco agora o Orson. Obrigado, Orson. Muito boa noite, uma alegria estar aqui, imensa honra nesse mês em que se lembra o nosso codificador do Espiritismo. O pedagogo Hipólito Leão Denizar Rivaio, que depois utilizou-se do pseudônimo de Allan Kardec, imortalizou uma obra educativa, essencialmente educativa. Eu fiquei muito feliz com a expressão usada, tributo a Kardec. É uma expressão que realmente expressa aquilo que o espírita deve sentir. Nós devemos a Allan Kardec muita gratidão. E essa gratidão pode ser expressa na forma de honrar o seu nome, através da fidelidade doutrinária, dada a clareza, a lucidez do ilustre professor francês, que através da codificação espírita nos ofereceu um legado permanente, porque não é fruto da sua imaginação, não é fruto da sua possível criatividade. Allan Kardec não fundou o Espiritismo, não inventou o Espiritismo. Ele era cético com relação aos fenômenos produzidos pelos Espíritos, resistiu em aceitar e, finalmente, quando se deu conta dos fenômenos produzidos por seres invisíveis aos olhos humanos, porém reais, dedicou-se a estudar e nos ofereceu a doutrina espírita. Um trabalho de extensão, um trabalho árduo, numa época sem nenhuma tecnologia, numa época precária em termos de comunicação, em termos de recursos para impressão de livros, em termos de correspondência. No entanto, o codificador deixou um tesouro para nós. Então, esse tributo a Kardec é uma expressão muito feliz, muito própria. Eu quero cumprimentar São João da Boa Vista por usar essa expressão, porque ela expressa realmente a gratidão que Kardec merece de todos nós. Gratidão que deverá ser expressa, sim, na divulgação de sua obra, no estudo de sua obra e na vivência daquilo que a lucidez do nobre educador, né? A sua capacidade de análise profunda dos fatos nos ofereceu, abrindo uma perspectiva infindável, inesgotável de análise. Eu sou de família espírita,
Meu avô já era espírita, eu estudo bastante, gosto muito de ler, estou sempre envolvido com os textos espíritas por causa das palestras, por causa dos livros, dos seminários, etc. E fico impactado, ainda continuo ficando impactado com a atualidade dos textos de Kardec. Parece que ele escreveu ontem e mandou um WhatsApp hoje cedo. Tamanha a clareza. Então, saudando a vocês, saudando São João da Boa Vista, agradecendo a presença de todos. Para a gente que viaja é uma honra reencontrar os amigos, rever as expressões, poder trocar essas energias tão vivas de fraternidade. Isso é uma coisa que faz um bem danado, né? E para honrar a memória do codificador, nós vamos nos valer de um aspecto, de uma abordagem, de um tema só, porque a quantidade de temas e ângulos de abordagem que o Espiritismo oferece através das obras fundamentais, enriquecidas depois com a Revista Espírita e com as obras complementares, é um universo de abordagem, de pesquisa e de estudo, a ponto de, se nós convidarmos dezenas de pessoas para falar sobre o mesmo tema, nós nunca teremos abordagens iguais, porque os ângulos de abordagem, eles são totalmente diferentes. E eu quero trazer para vocês hoje um assunto duro, é um assunto difícil, é um assunto que é um assunto advertência até. Kardec não só trouxe o aspecto educativo, mas ele também trouxe o aspecto de advertência, para que ficássemos atentos. Então eu quero trazer para vocês essa abordagem aqui, para, uma vez mais, realçar a qualidade do trabalho. Fascinação. Não é da música fascinação. Essa fascinação aí é de um processo obsessivo, trazendo as figuras de supostos médiuns. Já pararam para pensar nisso? Será que tem gente que finge que é médium para ganhar espaço, para conquistar realce? Pois é, isso também existe. Supostos médiuns que adulteram conteúdos para se sentirem mais importantes, ou até inventam que estão produzindo fenômenos para impressionar, para abrir espaço, para explorar, não só financeiramente, mas os vários tipos de exploração. E o que não dizer ainda dos pseudo-mentores, espíritos que se apresentam como mentores e não são espíritos mentirosos, fraudulentos. Isso não deve nos causar nenhum espanto. Existe espírito fraudulento? E como? Erasto diz que tem mais espírito mentiroso do lado de lá do que do lado de cá. Sabe por quê? Por causa da proporcionalidade de habitantes. O número de habitantes no mundo espiritual é 3 vezes maior do que o número de habitantes encarnados. Se aqui a gente se diverte nos fake news à vontade aí, se a gente é habituado a contar mentira, a disfarçar, aumentar pontos nos contos, imagine os espíritos que são invisíveis. Eles se aproveitam dessa invisibilidade para também entrar nessa farra da mentira, da multiplicação de bastidores, da multiplicação de angústias ou de intrigas, que é tão comum no nosso meio. Ora, os espíritos inferiores se misturam nisso, porque afinal de contas isso não deve causar nenhum espanto em nós, porque quem são os espíritos? Somos nós mesmos. Todo dia morre gente. Gente que morre retorna ao mundo espiritual. Não existe milagre, a pessoa continua sendo o que era, com a necessidade de continuar aprendendo. Então existem espíritos nas mais diversas condições. Existe espírito bom, instruído, espírito generoso, mas existe também espírito falso, fraudulento, ignorante, medroso, ameaçador, vingativo, como existe espírito trabalhador, dedicado. Daí surge o termo fascinação, que é um processo obsessivo que faz perder o discernimento. Esse assunto acabou virando o livro que estamos trazendo hoje, é o nosso recente livro. Nós vamos dizer por que surgiu esse livro. Mas todo mundo está lembrado aqui daquele fanático religioso na Guiana, onde mais de 900 pessoas se suicidaram. Isso foi em 1978, 18 de novembro de 1978, faz algumas décadas já. A gente está lembrado desse fato. Ele levou centenas de pessoas ao suicídio coletivo, imaginando que aquele suicídio levaria-os ao reino dos céus, que abriria os méritos
É uma ilusão. Estava fascinado pela ideia. Estava fascinado pelo desejo de conquistas, convencendo as pessoas a se suicidarem. É verdade que algumas foram assassinadas, mas teve uma grande quantidade de suicídios. Quer dizer, perdeu o discernimento, o bom senso, a capacidade de autoanálise, a capacidade de analisar, de perceber, de estudar. Todo mundo vai se lembrar do 11 de setembro, os terroristas que tacaram os aviões contra os prédios nos Estados Unidos, perderam o discernimento. A capacidade, o fanatismo religioso leva a isso. Briga de torcida, de time de futebol é a mesma coisa. Tem maior absurdo que esse que se matam nas tragédias e nos estádios por causa de resultado de jogo. Perdeu o discernimento, é um processo obsessivo, instigado, estimulado por espíritos igualmente que se divertem com as desgraças humanas, porque eles estão infelizes por causa da distância do discernimento, por causa de propósitos variados de vingança, de inveja, de ciúme. Então instigam nos meios humanos a intriga, a confusão, e se divertem com isso, e quando acontece a tragédia eles dão fora. Já provocaram a bagunça. Quantos suicídios, quantas tragédias humanas, o feminicídio. A pessoa perde o discernimento, é como se tivesse uma tampa nos olhos, a pessoa deixa de raciocinar e parte para o ridículo, para o fanatismo, sem perceber que isso ocorre. Agora, olha que interessante, todo o embasamento do assunto está aí. Tributo a Kardec. Vocês não imaginam a quantidade de informações que estão nessas 3 obras. Não vai imaginar que está apenas no Livro dos Médiuns. Allan Kardec dedicou um capítulo específico no Livro dos Médiuns da obsessão, onde ele apresenta a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Mas as outras 2 obras têm tesouros. Eu me debrucei sobre o assunto, depois vou mostrar por quê. E fiquei impactado com o que encontrei. Porque o que é a obsessão? A obsessão é um assédio que um exerce sobre outro. Não importa se os 2 estão do lado de lá, não importa se os 2 estão do lado de cá, não importa se é daqui para lá ou de lá para cá. A obsessão existe nesses 4 níveis. É que a gente está acostumado a falar em obsessão de espírito para encarnado. Mas ela existe em todos os níveis. Todos os tipos de assédios que nós temos hoje, está muito em moda falar assédio sexual, assédio econômico, assédio emocional. É tudo assédio um sobre outro. É obsessão simples. O espírito sugere, pode ser encarnado o espírito, tá? Mas a gente é mais comum falar de desencarnado. O espírito sugere e você aceita. Ele insiste, aumenta a sugestão. Você vai aceitando, vai aderindo e depois, para se libertar, daí a vigilância. Então as 3 obras oferecem subsídios importantes para o assunto a qual nos debruçamos. Mas aí está a origem do seminário, da palestra, do livro, porque eu também tenho feito seminários, né? Então vejam só, está lá no Evangelho, não é nem no Livro dos Médiuns. Olha aqui, ó, capítulo 21. Esse capítulo aqui é o haverá falsos cristos e falsos profetas. Allan Kardec usou as máximas morais de Jesus para dar título aos capítulos. Então, haverá falsos cristos e falsos profetas. Está cheio de gente dizendo aí, eu sou Jesus Cristo que voltou. Todo mundo já viu isso. A internet está cheia de gente falando que é o Cristo. Sempre teve isso, né? Antes da internet já tinha isso. Então são os falsos cristos. E os falsos profetas. Profeta é sinônimo de médium. Sempre teve médium. Mediunidade não é invenção do espiritismo, sempre teve. Mas existem os falsos médiums, como dissemos a vocês, que se valem de uma suposta mediunidade para enganar e explorar. Então nesse capítulo, no item 10, penúltimo parágrafo, tem essa advertência. Prestemos atenção nela, olha. Todo médium, qualquer um, todo médium, não importa se é espírita ou se não é espírita. A gente já sabe que espírita, que médium não é só espírita. E a gente já sabe também que médium não é só aquele que fica ao redor da mesa psicografando ou recebendo espírito. Não. Todos nós somos mais ou menos médium. Varia o grau, a intensidade, o grau de percepção.
Eu, como disse, sou espírita de infância, mas eu não sou um médium ostensivo, eu não escuto nada, eu não vejo nada, nada. Sou um cego espiritualmente falando. Mas eu tenho, digamos, a mediunidade intuitiva. A fluência não é minha, mas tudo que eu falo está dentro de mim, não tem informação externa. Eu tive que estudar, tive que pesquisar. Os espíritos estimulam o que está guardado aqui dentro, né? Então, todo médium e todo grupo, prestemos atenção, não é só médium, grupo também. Todo médium e todo grupo que considerem privilégio seu, receber as comunicações que obtém, indubitavelmente se acham presos de uma obsessão bem caracterizada. Isso aqui me saltou aos olhos. Obsessão bem caracterizada, aqueles que se consideram privilegiados de receber determinados espíritos. Dr. Bezerra de Menezes é só lá no meu grupo, tá? Eurípides Barçanufo é só através de mim. Eu sou exclusivo do Dr. Bezerra. Obsessão caracterizada. Pronto, já demonstrou que está obsidiado. Então, sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com um nome que todos devem honrar e respeitar. Então o espírito se apresenta, assina uma mensagem lá e escreve embaixo: Adolfo Bezerra de Menezes. Nossa, gente, vocês não imaginam quem comunicou lá no centro ontem. E foi por meu intermédio. Assinou embaixo: Adolfo Bezerra de Menezes. Já pensou? Nosso grupo está sendo visitado por Maria, mãe de Jesus. O nosso grupo está sendo visitado por Moisés, por João Evangelista. Eu já vi um monte disso por aí. Olha lá, obsessão bem caracterizada. O espírito se aproveita de nomes famosos para conquistar, para abrir espaço. Eu quero sugerir a vocês, no canal Instituto Caibar-Schutt, quando puderem, se quiserem fotografar a tela, inclusive, para aproveitarem depois, buscarem essa playlist Obsessão Gustavo Ramalho. Esse Gustavo é de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, é um grande estudioso, dirigente de reunião mediúnica, tem muita experiência, e ele vai analisar essas questões aqui que estão no Livro dos Médiuns, capítulo 23. Obsessão simples, fascinação e subjugação. Você vai encontrar muito conteúdo com o Gustavo Ramalho. Por outro lado, essas obras não podem ser esquecidas para entender bem o processo de obsessão. Dramas da Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira. Obsessão, Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, que é um livro fino. E ela fala, inclusive, da auto-obsessão. A gente pensa que a obsessão só vem de fora, às vezes é a gente mesmo que está obsidiado, por conta nossa mesmo. E a obsessão do próprio Kardec, que é uma preciosidade esta obra aqui, para falar sobre o assunto. Por outro lado, olha essa advertência. Está lá no Evangelho, no mesmo capítulo 21. Entre os invisíveis, há também os que se comprazem em iludir. Já pensou? Entre os espíritos existem aqueles que gostam de dominar. Então eles começam com promessas. Tem uma linguagem doce. Começa a elogiar o grupo. Começa a elogiar o médium. Você é meu médium preferido. Em você eu encontro todas as condições para transmitir as minhas mensagens. Este grupo é um grupo maravilhoso, um grupo harmonioso. Pronto. Se lhes depara a ocasião. Os iludidos são aqueles, os médiuns que não se precatam. A palavra precatam não é muito usada, mas eu deixei de propósito. Isso significa aqueles que não vigiam, aqueles que não se preocupam, aqueles que estão distraídos. Essa advertência é muito séria para o assunto. Por outro lado, poderíamos perguntar, mas então, para que ser espírita? Se tem tanto perigo assim, se o grau de incerteza e perigo é tão alto, se esse índice de possibilidade de fraude é tão alto, não seria melhor não saber? Ser médium para quê? Abandonar esse negócio? Não seria o caminho mais fácil? Não quer saber disso aí não, é? Já que a gente está enganado, estou fora. Para que eu vou me submeter a isso? Mas olha a clareza do Kardec a essas questões.
O perigo não está no espiritismo. Claro que não. Está na orgulhosa propensão de certos médiuns para muito levianamente se julgarem instrumentos exclusivos de espíritos superiores. E nessa espécie de fascinação que não lhes permite compreender as tolices que são intérpretes. Só que tem um final aqui que a gente precisa prestar atenção. Ó. Mesmo os que não são médiuns podem se deixar apanhar. A fascinação, a obsessão, não é exclusividade do espiritismo. Não é exclusividade dos grupos mediúnicos ou dos espíritas. A obsessão ela se apresenta em todos os segmentos. Eu falei da tragédia do futebol, eu falei do fanatismo religioso. Nós estamos vendo essa vergonhosa política brasileira, que é um caráter obsessivo, não estou defendendo nem um lado nem outro, são os dois. É uma fascinação coletiva, uma ambição de poder, de apego. Isso está em tudo. Feminicídio, acabei de citar o feminicídio. A ambição por dinheiro, por sexo, por alimentos, por prazer. Tudo isso se enquadra em aberturas para que os espíritos explorem. E não é só isso. Imagine o ciúme. Uma pessoa ciumenta, ela abre uma janelona para os espíritos explorarem. Ela tem ciúme de todo mundo. Olha a pessoa com despeito. A inveja abre um caminho tenebroso. O orgulho e principalmente a vaidade. A vaidade é o inimigo número 1. Quando a gente se sente a última bolacha do pacote, quando a gente se sente, eu sou mais importante, eu sou indispensável, sou eu que tenho que fazer, ninguém sabe fazer o que eu faço. Pronto, já está indo ladeira abaixo. Porque nós somos todos aprendizes. Ninguém é maior do que ninguém, nem menor. Porque tem o outro lado também. Tem gente que fala, eu não sirvo para nada, eu não sei nada, eu não sou capaz, imagina eu. É o lado inverso, que também abre caminho para o ataque desses espíritos que estão de espreita. Eles são invisíveis, eles percebem as nossas tendências e exploram à vontade. Olha aí, porque não foram os médiuns nem os espíritas que criaram os espíritos. Foram eles que fizeram que houvesse os médiuns e os espíritas. E desde todos os tempos exerceram influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. Influência perniciosa? Sim, senhores. Os espíritos ajudam muito no passe, nas curas, nos atendimentos, nas visitas aos doentes, etc, etc, etc. Em todas as religiões. Nos centros espíritas estão os trabalhadores espirituais. Na Igreja Católica, durante o sermão do padre, estão os espíritos trabalhando lá. No templo protestante estão os espíritos trabalhando. Mas existe uma outra torcida dos espíritos desocupados, dos espíritos brincalhões, zombeteiros, dos espíritos que não querem saber de nada com nada. São irresponsáveis. E, portanto, campeiam e aonde achar espaço eles agem. Então eles vão agir em todos os segmentos. Ciúme entre colegas de trabalho numa empresa, chefe que persegue os empregados, empregado que faz corpo mole para conseguir as coisas, faz chantagem com os outros. Tudo isso, olha, a faculdade mediúnica não é mais do que um meio de se manifestarem. Às vezes, num desacordo qualquer, eu e Durceli temos uma divergência aqui, a gente começa a discutir. Não, Durceli, você está errada nisso. Eu falo, não, senhor, eu sei disso. Aí pronto, abriu a brecha. Nós começamos a discutir. Aí o espírito vem e fala para Durceli, você vai deixar esse tonto lá de Matão falar? Acaba com ele logo. Você é um hipócrita. E a Durceli poderá aceitar a sugestão e partir para cima de mim e me escandalizar publicamente aqui. Né? Ou ela silencia. Então a gente precisa tomar cuidado com os pensamentos que vêm de fora, porque às vezes são sugestões de espíritos. Quantas brigas familiares, que não tem nada a ver com reunião mediúnica, mas os espíritos ali estão se aproveitando. A mediunidade não é mais do que um meio de se manifestarem. Mas a gente poderia falar, por que isso? Porque a Terra é um planeta atrasado, só por isso. E nós somos habitantes desse planeta, então a gente merece o planeta que a gente está.
E o jeito de mudar isso é a gente melhorar. A gente melhorando, a gente melhora o planeta sobe na escala e esses espíritos, os que teimam, são excluídos do planeta. São destruídos? Não, vão para outras escolas, onde não tem internet, não tem Facebook, não tem WhatsApp, não tem ar-condicionado, não tem água encanada, não tem nenhum dos benefícios que nós temos aqui. Para aprenderem a se disciplinarem. Os planetas inferiores são escolas para os rebeldes, que um dia retornam ao planeta melhorados. E olha que pergunta boa. Já que é tão perigoso assim, já que é tão sutil, por que existem os médiuns? Poderia ser diferente. Deus poderia... Não tem intercâmbio nenhum. Morreu, fica lá, quem está aqui. Não tem intercâmbio. Não existiria mediunidade. Mas por que existem médiuns? Está lá no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Instruir os homens, mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé. Vejam quanta informação veio pela mediunidade desde Moisés. Desde Moisés. Quanta informação veio pela mediunidade. Quantos exemplos nós tivemos de médiuns conceituados, responsáveis, que nos dão exemplo do caminho do bem. E graças ao seu exemplo, conduz outros homens à fé. Olha o Chico enquadrado aqui perfeitamente. Olha a Ivone Pereira enquadrada aí perfeitamente. Esse é o papel dos médiuns, por isso que eles existem. Por quê? Os espíritos somos nós mesmos. Então a gente continua os intercâmbios. Com quem a gente tem afinidade, a gente continua se comunicando, ainda que não veja. E com quem a gente tem antipatia, continua uma certa disputa mental também. Com quem a gente não se dava muito bem, com quem não gosta da gente, a gente vai ter que vencer isso. Não tem outro jeito, é um processo educativo. Então, aí tem o outro lado, né, de tudo isso. Como já dissemos, os supostos médiuns e os pseudos-mentores ou pseudo-sábios, que se aproveitam dos espaços mentais que nós abrimos, dos sentimentos que nós nos permitimos para adentrar e influenciar. Então a gente precisa ser bastante vigilante. Nós precisamos transformar aquela noção de que o Espiritismo resolve os nossos problemas. Não resolve. Que o Espiritismo tira com a mão as nossas enfermidades. Não tira. O Espiritismo orienta para que a gente não erre mais. O Espiritismo nos orienta para que a gente aprenda a se defender. Veja que lucidez de Kardec orienta, dá condições para que a gente respire, auxilia para que a gente tenha serenidade, mas o compromisso é nosso. Não adianta tomar passe e continuar falando palavrão, não adianta tomar passe e continuar falando mal dos outros, não adianta. A gente tem que melhorar o comportamento. Quando a gente melhora o comportamento, a gente atrai os bons espíritos e evita os pseudo-sábios. Aí eles não conseguem se aproximar da gente porque a gente não tem pretensão nenhuma. A gente não tem ego querendo aparecer, não está querendo aparecer, nada disso. Aí a gente evita isso. Porque a fascinação, propriamente dita, que é esse processo de obsessão, é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, que paralisa de alguma forma seu julgamento com respeito às comunicações. Vocês estão vendo que eu estou pondo referência aí do Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, não sou eu que estou falando, é o Kardec que faz. Isso aí é do Kardec, vocês podem conferir lá. Então, o espírito produz uma ilusão e fala para o médium, você sim que é médium. Nossa, você sabe tudo, você é inteligente, você é capaz. Aí o cara começa a se sentir. Aí ele acha que ele é o mais importante. Se alguém chamar a atenção dele, ele se afasta do centro, é a primeira medida. Ele vai embora. Não me aceitam. Então o espírito produz uma ilusão sobre o pensamento do médium. E aí ele para de raciocinar. Ele recebe e fala, fui eu que recebi, gente, não tem que desconfiar, sou eu que recebi. Vocês não têm que contrariar o que eu recebo. Ele já está se achando melhor que os outros. E aí entra essa ilusão que é a fascinação. Erasto chega a dizer que uma vez instalada a fascinação não tem limite. Não tem limite. E olha o detalhe. O médium fascinado não acredita que o esteja enganando. Esse é o grande problema. Ele não aceita. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo que escreve.
ainda quando esse absurdo salta aos olhos de toda a gente. Todo mundo está vendo que aquilo é um embuste, só ele que não. E ele fica bravo com quem chama atenção. E ele está fascinado. A ilusão pode ir até o ponto de fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Olha o perigo disso. Olha o perigo disso. De vez em quando estoura na mídia aí escândalos com médiums. A gente vê. Espíritas e não espíritas. De vez em quando acontece. Por quê? São médiuns fascinados. Existem médiuns que cedem à sugestão do espírito. Ele está atendendo uma pessoa do sexo oposto e o espírito fala: aproveita, cara, você está sozinho aí. Ou aproveita, você está sozinha. E ele cede. E aí surgem as seduções, a pedofilia e por aí vai. Ou ele está precisando, ele é rico, peça dinheiro. Ou aceita presentes, e o médium cai nessa cilada, achando que ele é capaz. Nós temos um conhecido caso no Brasil, de um médium que era mediunidade real, ajudou muita gente, mas está preso. Não precisa citar o nome, todo mundo sabe. Ele se dizia que não era espírita, mas era médium. No entanto, cedeu a uma tentação humana, e agora está preso. E olha a tática. A tática para fazer isso. Para chegar a tais fins, preciso é que o espírito seja destro, ardiloso e profundamente hipócrita. Imagine um espírito hipócrita. Dá para acreditar? Pois é, existem muitos espíritos hipócritas. Porquanto não pode perder a mudança e fazer-se acolhido, senão por meio da máscara que toma aí de um falso aspecto de virtude. Mesmo o médium vidente que vê os espíritos, ele precisa tomar cuidado, porque às vezes o espírito pode transformar a imagem para pressionar, para impressionar o médium e fazer uma imagem diferente. Mesmo o médium vidente tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso. E quando um espírito está se manifestando, supondo que não haja nenhum médium vidente, está se manifestando o espírito pela psicofonia ou pela psicografia, a gente não está vendo o espírito, a gente não sabe as intenções dele. Às vezes ele está tirando a maior ironia do grupo, fazendo-se passar por um mentor, para então ir cativando o grupo e depois dominar o grupo. Existem obsessões coletivas que tomam o grupo inteiro. A sua tática quase sempre é a de inspirar ao seu intérprete aqui, o afastamento de quem lhe possa abrir os olhos. Então a primeira coisa que eles fazem é afastar o médium, o fascinado, de pessoas que podem ajudar. A pessoa fala: fulano, presta atenção nisso, olha como você está fazendo, precisa ter muito cuidado com isso. Aí a pessoa se melindra, se afasta, porque não aceita que alguém questione e tente abrir os seus olhos. É uma tática que os obsessores usam. Vejam como é complexa a questão. Então, como é que a gente faz? Está lá no mesmo capítulo 21. Erasto recomenda e diz: esses espíritos estão em maior número entre os desencarnados. Como eu disse anteriormente. Porque entre os encarnados, tem pessoas que a gente até percebe que a pessoa está simulando. Entre nós, a gente se conhece uma ou outra, a gente tem hora que a gente percebe que a pessoa não gosta disso, não quer isso. Agora, os espíritos a gente não vê. Então eles se aproveitam disso. Semeiam a desunião e retardam o progresso. Lançam sistemas absurdos que são aceitos. Sistemas não são apenas sistemas dentro do espiritismo. Nós estamos vendo aí o processo que o mundo está vivendo, da tentativa de implantações de ideias variadas, absurdas. Tomam nomes respeitáveis para serem aceitos. Semeiam antagonismo entre os grupos. Estimulam o isolamento e a se verem com maus olhos. Então alguém se aproxima, tentando unir, lá vão os espíritos e falam: toma cuidado com essa gente. Eles vão prejudicar o nosso trabalho. E a pessoa sente aquele mal-estar e se afasta, né? E aí ele orienta: repelir
impiedosamente esses espíritos. É o Erasto que está falando. Esse impiedosamente não quer dizer que é com agressividade, mas não aceitar. Uma vez um espírito falou para mim, eu só posso vir comunicar-me, eu não dirijo mais a reunião mediúnica, já faz 20 anos, por força das circunstâncias, mas eu dirigi durante 10 anos. Uma vez um espírito falou para mim assim, eu só vou me comunicar à meia-noite. Falei, então você vai vir sozinho aqui, porque eu não venho à meia-noite. Ele estava tentando impor-se, né? Outro espírito disse assim, a partir da próxima semana, vocês venham todos de branco e tirem os sapatos para entrar. Mas eu falei, por quê? Falou, porque os sapatos levam fluidos para a sala mediúnica. E a roupa branca é pureza. Eu falei, meu caro, não é a roupa que traz a pureza do espírito. E o sapato pode até levar bactérias e vírus, mas não é o sapato que leva bons fluidos. Então, repelir esses espíritos que querem dar notícias e orientações que fogem do bom senso, eles se apresentam como conselheiros exclusivos, eles não têm medo de falar isso, não. Primeiro eles conquistam o grupo. Depois que eles conquistam, eles começam a dizer que, olha, vocês foram escolhidos. Vocês são exclusivos do mundo dos espíritos. Fizemos uma reunião e constataram que vocês são o melhor grupo que existe. Então nós seremos os conselheiros exclusivos. Pregam a divisão e isolamento. São espíritos vaidosos e medíocres que querem se impor. Novamente a pergunta, mas existe espírito vaidoso? Existe. E muito. Prodigalizam louvores exagerados a fim de fascinar. É elogio atrás do outro. O objetivo é dominar. E olha essa 7 aqui, gente. São ávidos de poder. Déspotas públicos quando estavam encarnados. Qualquer coincidência com a atualidade do mundo não é mera coincidência. Déspotas públicos quando eram encarnados, que querem o poder a todo custo. Desconfiai de comunicações com teor místico e bizarro. Por isso, todo médium e todo grupo que considerem privilégio receber comunicações estão presas de uma obsessão bem caracterizada. Este assunto é um assunto fascinante. É interessante a língua portuguesa, né? A fascinação é um assunto fascinante. Não é? Porque faz a gente adentrar numa área que a gente não para pensar e que está a todo momento nos rodeando. Se a gente não tomar cuidado, não abrir os olhos, a gente cai nessas armadilhas. A causa aí está. A obsessão, seja que grau for, seja que intensidade for, seja classificada como obsessão simples, como fascinação, como subjugação. Porque a subjugação, o que é? Quando o espírito domina fisicamente a sua vítima. Então ele faz a vítima se jogar no chão, rolar, espumar, ficar violento. Subjugação. A fascinação é a perda do bom senso. Nós temos um colega policial que se aposentou na polícia e ele nunca deu um tiro durante o exercício da profissão. Ele se orgulha disso, ele é espírita. Eu nunca precisei dar um tiro, graças a Deus. Eu me aposentei sem ter dado nenhum tiro, só nos treinamentos antes, né? Então ele se orgulha disso, mas ele era conhecido na cidade como o soldado que atendia subjugados. Qualquer caso, naquele tempo era muito comum isso, hoje não tem tanto, mas naquele tempo era muito comum, em que pessoas ficavam tomadas por espíritos violentos, né? E não havia quem segurava, meia dúzia de soldados para fazer uma força física, para conter a força do médium subjugado. E ele, quando tinha esses casos de bêbados ou de pessoas que eram presas e ficavam tomados dessa força descomunal, ele era chamado. E teve uma madrugada que ele estava de férias, já estava alguns dias de férias, e era de madrugada, e os colegas dele ligaram para ele, fulano, ô Gilson, tem um fulano aqui que só você resolve. Como assim? Rapaz, o cara dá piroleta com as mãos algemadas para trás. Você imagina uma pessoa dando piroleta com as mãos algemadas? Dá para imaginar isso? Não? Vem aqui, Gilson, pode trazer ele aqui, traz ele aqui. Aí trouxeram o cara espumando, né? Parece o filme do Exorcista lá. O cara espumando, fazendo aquelas caretas, bravo, rangendo, etc e tal.
e o Gilson falou assim, tira as algemas. Os colegas dele, de jeito nenhum, Gilson, tira as algemas. Mas de jeito nenhum, você não sabe o trabalho que deu para pôr essas algemas, precisou de 6 homens. Deitar ele no chão, um sobre as pernas, outra perna, o outro braço, tudo nas costas, e o 6º homem, tira a algema. Gilson, tira a algema. Aí tiraram a algema, o cara meio que nem um toró assim por cima dele. A hora que chegou nele assim, o cara desmontou e começou a chorar. A autoridade moral do Gilson desmontou a agressividade do espírito, subjugação, que é um outro estágio, né? Então a obsessão é a via de mútua sintonia. Se um sugere, avança e domina, é porque houve concordância. Olha que coisa interessante. É a gente que permite a bajulação. A gente que permite e aceita o elogio ilusório. É a gente que permite a inveja, sentir ciúme, sentir vaidade. Mas quando a gente aceita o outro, que se deixou levar, há uma assimilação. Aí começa a obsessão. Houvesse reflexão, haveria resistência, impedindo avanços. Fascinação. A brecha aproveitada pelo obsessor quase sempre é o orgulho. Esse vício moral que ainda trazemos e que nos faz supor falsamente que somos os melhores e os mais importantes. É onde a vaidade se mostra com toda a sua glória. Então está aqui, nós precisamos nos vacinar. Vamos começar por aqui. Depois a gente vence aqui. Vamos começar por aqui. Gente, nós não somos nada. Nós somos aprendizes, meramente aprendizes. Nós somos muita coisa, porque somos filhos de Deus. Já alcançamos muito progresso, já aprendemos muita coisa, já desenvolvemos a inteligência. Agora está faltando a parte moral mais extensa. Estou falando isso coletivamente, né? Do ponto de vista tecnológico, nós somos top de linha. Nós estamos vivendo todos os confortos que a tecnologia permite. Mas moralmente, convenhamos, nós somos medíocres. Haja visto as guerras em andamento e tudo que está aí no mundo, né? Não só no Brasil, no mundo, esse tempo complexo, referido pela nossa querida Durceli durante a sua prece, muito bem lembrado, o momento em que nós precisamos buscar serenidade, não nos deixarmos contagiar por essas ondas que só nos prejudicam. As consequências, fanatismo. A fascinação leva ao fanatismo. Fanatismo religioso, fanatismo familiar, fanatismo patrimonial, fanatismo sexual, fanatismo, por aí vai. E aos ridículos, que a gente começa a fazer coisa ridícula, achando que é certo. Fiquei sabendo de um caso, esses dias, de uma moça de 30 anos que não queria vestir-se. Não tinha como pôr roupa nela. Ficava nua dentro de casa, saía para a rua, os pais aprenderam no quarto. Não havia quem punha roupa na moça. Aí recorreram à casa espírita para ver o que fazia. Aí a moça foi lá, a dirigente do centro foi lá e falou, olha, esse caso eu preciso levar no centro. Mas como é que a gente vai levar? Enrola numa toalha, amarra ela, leva lá. Levaram a moça, puseram um lençol, vários homens para pegar, levaram ela no centro e ela saiu de lá vestida. Leva uma roupa que ela saiu de lá vestida. Mas essa moça, embora agora ande vestida pela rua, ela está que nem um zumbi andando pela rua, assim, totalmente aérea. São as consequências da obsessão, da presença de um espírito. Por que um espírito obseda? Pode ser vingança de outra vida. Mas não só vingança. Às vezes o espírito se aproveita da fragilidade moral de alguém. Existem espíritos que são, entre aspas, safados mesmo. São aproveitadores. Os maiores casos são de vingança. Mas existem outros casos de espíritos que são, entre aspas, contratados para perseguir certas pessoas. Em função de várias razões, né? Mas ninguém precisa ficar com medo por causa disso. É só para a gente saber que isso existe e que nós temos um papel importante. Extremismo de todo tipo. Olha quantos extremos nós estamos vivendo na humanidade. Consequência do fanatismo, consequência da fascinação. Desequilíbrios psicomorais, casos sombrios de obsessão, ilusões de todo tipo. Ilusões de poder, de dinheiro, de mando, de comando, de domínio, né?
Esquecem-se esses que querem dominar os outros, que daqui 40, 50 anos no máximo estaremos todos sepultados. Eu também. E aí defrontados com a própria consciência. Então essas seduções são ilusórias. A sedução do poder, de aparecer, do ego. Eu sou melhor, eu que sei fazer. Ilusões. Aí está. Perda do discernimento, perda do bom senso. A pessoa não se autoanalisa. Então é uma coisa que a gente precisa fazer de vez em quando. Peraí, o que eu estou fazendo é coerente? O que eu estou fazendo tem bom senso? Eu estou usando de discernimento, da capacidade de pensar, ou estou me deixando levar por paixões variadas? É isso que acontece com o fascinado. Ele perde essa capacidade. Então, nós temos aqui claros conselhos de Jesus. Veja só, Jesus falou isso também. Guardai-vos dos falsos médiuns. Naquele tempo falava o profeta. Que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos. O próprio Jesus aconselhou isso. Tende cuidado para que alguém não vos seduza. Mas seduza do quê? São várias as seduções que estamos expostos. Então tende cuidado para que não vos seduza. São conselhos claros de Jesus. Por isso fizemos um livro. O livro foi lançado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Chegou essa semana, acabou de chegar. Aqui é a segunda cidade que eu trago ele. E não é romance, não vão encontrar casos contados aqui não. Aqui é uma seleção primorosa de textos de Kardec, comentados, é claro, não vou ficar transcrevendo páginas, não é isso. São pequenos trechos com advertências, com orientações sobre a questão da fascinação. Nós aprofundamos o tema e encontramos muita coisa no Evangelho, no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. 90% do livro são de citações de Kardec. Fizemos algumas frases de Emmanuel, de Manuel Filomeno de Miranda, de Sueli Caldas Schubert, de André Luiz, mas o foco maior, você terá em mãos um livro que concentra o assunto. Digamos, o assunto é esse, fascinação. E nós buscamos, claro que não é um livro completo, porque é um assunto que não se esgota, né? Mas buscamos o principal que está na codificação sobre a questão. Eu quero contar para vocês um episódio muito curioso desse livro, porque esse livro foi escrito antes da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Nós mandamos o livro para a Federação Espírita do Rio Grande do Sul antes da tragédia. Antes da tragédia ele foi lido e aprovado. A capa não tinha sido feita ainda. Foi aprovado e aguardávamos a oportunidade de publicação. A Federação não teve pressa em publicar porque não é um livro para clube do livro, não é um romance. Ele é um livro doutrinário, né? Essencialmente doutrinário. Aí veio a enchente do Rio Grande do Sul, que destruiu a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Eles tiveram 22 mil livros perdidos no estoque. 22 mil livros perdidos no estoque. Destruiu o salão principal de palestras, destruiu a distribuidora, destruiu a livraria, destruiu a sede da federação. 35 centros espíritas foram destruídos, parcial ou totalmente. E a federação iniciou uma campanha, como vocês acompanharam, para a reconstrução do Estado em toda a sua abrangência, né? Nesse meio tempo, o Uriel, que é presidente do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, onde laborou o Richard Simonetti, com quem tenho muita amizade, o Uriel é o presidente atual, ele me ligou determinado dia, perguntando se eu tinha o contato de alguém da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, porque ele estava muito sensibilizado com a ocorrência e gostaria de movimentar o centro para fazer arrecadações, pedir doações, o que realmente ele fez. Eu falei, claro, eu tenho um amigo muito querido lá, que é o Antônio Nascimento, que é presidente da federação, nós somos muito amigos. Passei o contato do Antônio para ele. Os dois conversaram, ficaram muito amigos, e o Uriel de Bauru providenciou muitos recursos para a federação. Inclusive, ele é vizinho de um dono de transportadora
que levou caminhões e caminhões de doações materiais, além de arrecadação em dinheiro dos frequentadores, diretores do centro, etc, etc. Passou o tempo. Uriel sabia desse livro, porque antes de oferecer para a federação, eu ofereci para o SEAC de Bauru. Mas o Uriel falou, o nosso SEAC não é uma editora de projeção. O seu livro merece uma projeção. Você não tem outra editora para oferecer? Eu falei, eu gostaria de oferecer para a Fergus. Ele falou, então faça isso. Ofereça para a Fergus. E foi o que eu fiz. Só que veio a pandemia, o Uriel falou, e o seu livro? Eu falei, Uriel, agora eles têm que dar uma respirada, como é que eles vão lançar um livro agora? Estão sem dinheiro nenhum e ainda tendo que reconstruir tudo que foi destruído. Aí sabe o que o Uriel fez? Fizeram uma reunião de diretoria no Centro Espírita Amor e Caridade, em Bauru, e o Centro Espírita Amor e Caridade pagou a impressão do livro para a federação, para que a federação venda o livro e gere receita. Olha que nobreza! O Centro Espírita Amor e Caridade pagou para a Federação Espírita do Rio Grande do Sul publicar o livro. São coisas que deixam a gente muito feliz, né? Então, isso faz parte da história. Trouxemos também aqui o nosso outro lançamento, que veio antes do Fascinação. Esse livro saiu em julho. Quem comprar o livro está ajudando a federação. Está ajudando a federação. Eu, particularmente, como autor, também pensando na ajuda da federação, eu comprei 500 livros. Porque eu tenho muita palestra, vai vendendo e vou repassando, né? Eu comprei 500 livros dessa edição. Aqui é a segunda cidade que eu estou levando. Ontem em Brotas foram vendidos 8 livros. Então começou a sair dos 500 livros, né? Nós vamos em Bauru agora fazer o lançamento dia 4 de novembro, que o Uriel vai fazer um grande movimento lá também, né? Então tudo isso para ajudar a federação também. Esse livro foi publicado pelo Clarim em julho e é para homenagear o Wallace Leal. Eu vou deixar vocês verem um vídeo daqui a pouco sobre o Wallace Leal, para quem conhece o Wallace Leal aqui. Quem não conhece, a maioria não liga o nome. A hora que vocês verem as capas dos livros, vocês vão lembrar. Mas o Wallace tem um detalhe muito interessante que eu faço questão de contar. Além de escritor, ele foi tradutor. Mas ele nunca saiu do Brasil, nunca fez curso de idioma nenhum e dominava 6 idiomas. Sabe por quê? Ele foi, na encarnação passada, na França, foi uma grande escritora francesa, foi mulher na outra encarnação. E ele se lembrava disso, completamente. Ele tinha lembrança integral da vida anterior, que tinha sido mulher, famosa escritora. E foi amiga de Pestalozzi, professor de Kardec. Recebia o Pestalozzi em casa para cafés da tarde, hospedava Pestalozzi. E ela convivia no meio cultural, da elite cultural francesa, porque ela era casada com um embaixador sueco na França. Essas lembranças o fizeram sofrer muito, porque ele se sentia mulher num corpo de homem. Tinha gestos afeminados, sofreu muito preconceito, mas mesmo assim não deixou de cumprir a sua tarefa. Antes de se dedicar aos livros, ele foi um artista. Ele foi músico, poeta, pintor, diretor de teatro, diretor de cinema, etc. E o que nós fizemos? Nós pegamos todos os prefácios publicados pela Casa Editora Clarim, juntamos os prefácios desse livro, não como mera transcrição. Em cada prefácio nós selecionamos um trecho para comentar, porque o Wallace foi um gênio intelectual. Seus prefácios são verdadeiras pérolas literárias. Então nós vamos passar um vídeo dele, e antes vou só anunciar, eu trouxe os 3 recentes livros, né? Esse aí é o outro. Esse aí fala das cutucadas que nós damos uns nos outros, alfinetadas e rupturas, baseada numa mensagem de Paulo de Tarso, que também está no Evangelho. Veja que também foi publicado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, mas isso faz mais de um ano, né? Então o nosso livro é o segundo lá. Mas eu vou apresentar para vocês então, para vocês se inteirarem do Wallace, que está completando 1 século de nascimento agora em dezembro. Esse centenário gerou várias ações. O livro, que vocês viram, uma música, que eu vou mostrar agora, um documentário que vai ser exibido amanhã em Araraquara. Nós vamos ter um evento em Araraquara, às 10 horas da manhã, exibindo o documentário que foi preparado pelo compositor Zé Henrique Martiniano e que colheu depoimentos de 24 pessoas e deu 40 horas de gravação. Dessas 40 horas de gravação, ele editou para um documentário de 1h30 e mais uma minissérie que já está sendo exibida no canal do Instituto Caio Barchuto.
São 10 episódios de 40 minutos. Agora vejam. Ele marcou nossos corações, como uma brisa aliviou muitas aflições. Grandes conhecimentos em suas pesquisas, estudos de grande expressão, suas conquistas. Grande tradutor, autor e editor, roteirista de cinema e teatro com muito amor. Da querida Araraquara fez-se nacional, poliglota de rica cultura sem igual. Revista internacional, também trabalhador do jornal Clarim, de genialidade intelectual, deixou sementes pra você e pra mim. Revista internacional, também trabalhador do jornal Clarim, de genialidade intelectual, deixou sementes pra você e pra mim. Deixou marca indelével nos corações daqueles que um dia o conheceram. A semente lançada nos solos destas almas germinou, despontou e floresceu. Ele marcou nossos corações, como uma brisa aliviou muitas aflições. Da querida Araraquara fez-se nacional, poliglota de rica cultura sem igual. Revista internacional, também trabalhador do jornal Clarim, de genialidade intelectual, deixou sementes pra você e pra mim. Revista internacional, também trabalhador do jornal Clarim, de genialidade intelectual, deixou sementes pra você e pra mim. Essa voz é do Fernando Arrobas, compositor e músico de Jaboticabal. E nós vamos o Wallace teve ativa participação, como diz a letra e a música, durante o tempo que esteve no Clarim, na Revista Internacional de Espiritismo e do jornal O Clarim. As duas publicações foram fundadas por Karl Schutel em 1905 e 1925. A revista vai completar um século também o ano que vem. Inclusive, quem quiser fazer a assinatura da revista, a revista me autorizou, tem aqui os cartõezinhos, não precisa pagar nada agora, eles mandam um boleto depois, e quem quiser fazer tem 15% de desconto. A revista entrou nesse processo do centenário para homenagear. As próximas edições da revista vão resgatar historicamente o centenário dela, onde o Wallace tanto atuou, né? E entre os autores que vão participar das edições comemorativas está Luciano Klein, o maior historiador espírita da atualidade, que é de Fortaleza. Então, vocês estão convidados, quem quiser assinar, eu levo a assinatura,
Não é obrigado, é claro que não, quem quiser, né? Mas trouxemos os nossos livros lá, da cutucada, da alfinetada, do Wallace e da fascinação. Quero agradecer imensamente a vocês, cumprimentá-los por este empenho na divulgação nesse mês de outubro do trabalho incomparável de Allan Kardec. Nós falamos da fascinação, mas os temas são infindáveis, como dissemos. Um tributo a Allan Kardec. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Gostou? Que beleza, né, gente? Quanta coisa nova, diferente, para nos ajudar aí. Agradecemos imensamente ao Orson, né, pela contribuição que ele tem feito, não só hoje aqui, mas pelo seu trabalho na divulgação da doutrina espírita. Já veio. Já reinaugurou a banca. Foi, exatamente. A banca é de 81. Quando que eu vim aqui, né? A reinauguração? Foi 2013, né? É. Faz 11 anos já. Pois é. Depois disso, no Vicente, né? Você veio no Vicente. E voltará logo, né? Mas eu vim em outra casa também, né? É no Vicente de Paulo e depois lá na Prata. Lá em Prata. E a Miriam era presidente do André Luiz quando você veio aqui há muito, mas eu não sei o ano, deve ter sido no século passado. Eu acho que foi no século passado. Vocês estão me deixando muito velho. Mas, ao contrário, nós estamos falando quanto tempo você está nesse trabalho. Nós agradecemos, então, a presença, né, do Orson, de todos os nossos irmãos que aqui estão, e vamos encerrando as nossas atividades nesta noite.